título da série de exposições em Gálatas é Não há outro evangelho. Mesmo que se diga há um outro evangelho, o que veremos ao longo dessa série e concluiremos é de que um falso evangelho, um outro evangelho, simplesmente não é evangelho. Por isso só há um evangelho. E tudo que imita, e tudo que é falso evangelho, só pode ser outra coisa, mas jamais o evangelho corrompido. Portanto, não existe evangelho corrompido. O ferro pode enferrujar, as coisas materiais podem se corromper, mas o evangelho jamais se corrompe. Ou estamos lidando com o evangelho, ou já não estamos mais lidando com ele. Estamos lidando com algo que pode se parecer com o evangelho, mas jamais será o evangelho. Diz assim a palavra de Deus, Gálatas capítulo 1, versículo 1 em diante. Paulo, apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos livrar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória para todo sempre. Amém. Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema, como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja anátema. Oremos. Senhor, fale conosco através de tua palavra, traga consolo, edificação, transformação da mente, refrigério, paz, esperança, coragem, que essa mistura que a tua palavra provoque em nossa vida, nos exortando e ao mesmo tempo que exorta, apontando as nossas falhas, também nos encoraja, nos faz levantar a cabeça, olhar para a vida, enfrentar todas as dificuldades com fé e com coragem. Que o Senhor nos ajude a mais uma vez, diante da tua palavra, nos submetermos a ela, como a coisa mais importante que o Senhor nos legou e nos entregou para viver, e que não poderíamos sem ela caminhar até os céus, a tua palavra, o teu evangelho. E é no nome de Cristo, aquele que nos entregou o verdadeiro e único evangelho, que oramos, em nome de Jesus. Amém. Recentemente a gente fez uma exposição no evangelho de Mateus, chamando a atenção para o grande conflito de Jesus com o mundo, e mostramos o quanto a autoridade de Jesus, ela é fundamental para todo o ministério de Jesus. E quando chegávamos ao término dessa série, chamávamos a atenção para uma autoridade de Jesus que também se estende e é delegada a 12 homens. O último texto que nós lemos, de Mateus 9, 35 a 10, versículo 15, era um grande quiasma, e como vocês sabem, o quiasma dentro da estrutura bíblica, ele apresenta no centro o ponto mais importante, e o ponto mais importante daquele texto em que Jesus falava sobre a autoridade dele que se estenderia aos seus discípulos, nós encontramos no centro não um ensino, encontramos no centro não uma doutrina, encontramos no centro uma lista com o nome de 12 apóstolos.
O centro de um quiasma, o ponto mais importante de um quiasma, era justamente uma lista de 12 homens escolhidos a dedo por Jesus para compor a lista de 12 apóstolos. Por que estes 12 apóstolos foram tão importantes para o ministério de Jesus? E por que lembrar desse episódio é tão importante para a abertura da nossa série sobre Gálatas? Porque a eles foi delegada a autoridade do Evangelho de Cristo. Aos 12 apóstolos foi entregue a autoridade. Eles são guardiães do Evangelho da graça de Cristo Jesus. A eles foi delegada essa autoridade de cuidar para que o Evangelho de Cristo Jesus permaneça sendo o fundamento do reino dos céus. Os 12 funcionariam no início da igreja como os profetas do Antigo Testamento funcionaram para o povo de Israel. No Antigo Testamento, os sacerdotes tinham a função de levar o povo a Deus, e eles não poderiam levar o povo a Deus de qualquer jeito. Mas, por outro lado, o ministério dos profetas era inverso. Não era levar o povo a Deus, mas levar Deus ao povo. E um profeta não leva Deus ao povo, trazendo a presença de Deus para o povo. O profeta traz Deus para o povo com o assim diz o Senhor. O profeta fala em nome de Deus. O profeta traz a palavra de Deus para o povo. O profeta é a boca de Deus para o povo. O profeta é o instrumento pelo qual Deus orienta pela palavra o povo. O profeta é um artesão da palavra, que jamais fala em nome próprio, mas sempre fala a partir do assim diz o Senhor. E quando assim diz o Senhor, é a palavra de Deus. Todo aquele que desobedece à palavra de Deus infringe o mandamento de Deus. Por isso que um profeta fala, sobretudo quando diz assim diz o Senhor, deve ser obedecido com o mesmo empenho que eu e você procuramos obedecer às Escrituras, porque entendemos que as Escrituras, muito embora tenham sido escritas por seres humanos, são seres humanos que são usados por Deus para comunicar não o que pensam, não o que querem, não o que desejam, mas o que Deus quer e o que Deus comunica como lei para o seu povo. Então os 12 vão preencher uma espécie de lacuna ao ponto de se tornar, ao lado dos profetas, o símbolo neotestamentário das Escrituras. Quando você abre Hebreus, falando que uma vez ele falou por meio dos profetas e agora fala por meio do Filho, está falando exatamente do Antigo e do Novo Testamento. Profetas e apóstolos são para o povo de Deus Bíblia. Jeremias para você não é um pensador. Isaías para você não é alguém que teve algumas ideias interessantes, apocalípticas e etc. É Bíblia. Profetas das Escrituras são Bíblia, assim como os apóstolos das Escrituras são Bíblia. Profetas e apóstolos são Antigo e Novo Testamento. Mas eu queria que você parasse para pensar em algo que talvez muitos aqui não tenham parado ou se atinado para pensar. Que nós somos uma igreja orientada pelo Novo Testamento. Nós temos uma nova aliança, dada, expressa de maneira clara e explícita no Novo Testamento. Mas e os primeiros cristãos? E as primeiras igrejas? Elas não tinham um Novo Testamento, elas não tinham uma Bíblia tão bonita como essa, não é? Com tudo dentro, com o Antigo e Novo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento, mas eles não tinham a Bíblia do Novo Testamento. Então, quando
Os 12 são escolhidos a dedo por Jesus como guardiães do Evangelho. Jesus escolhe aqueles homens como Deus escolheu os profetas do Antigo Testamento, com uma missão muito específica de serem o assim diz o Senhor para uma igreja que ainda não tem o Novo Testamento. Portanto, os apóstolos são substitutos do Novo Testamento. Os apóstolos são aqueles em que a igreja, no meio das dúvidas, no meio das incertezas com relação ao Evangelho, no meio das incertezas teológicas, diante daquilo que Jesus havia feito, cheios de dúvidas, eles levam para os apóstolos, porque são os apóstolos que dão a palavra final. Os presbíteros, por sua vez, são chamados por apóstolos, para que possam estes presbíteros, fiéis ao ensino apostólico, preservar o Evangelho de Cristo. Um presbítero, diferentemente de um apóstolo, recebe a incumbência de reproduzir o discurso que os apóstolos estão entregando para a igreja e que deve ser recebido pela igreja como palavra de Deus. Por que digo tudo isso? Porque todas as vezes que a gente lê as Escrituras, e sobretudo o Novo Testamento, cuja maior parte foi produzida por um apóstolo chamado fora do tempo, como ele mesmo disse que é Paulo. Você vai encontrar em diversas cartas Paulo, de alguma forma, fazendo menção ao seu apostolado. E não são poucos nos nossos dias, mas muitos, os que, de alguma forma, se dizem apóstolos. O apostolado começa e termina justamente no cumprimento da missão da manutenção do Novo Testamento. Uma vez que o Novo Testamento é fechado, uma vez que o cânon do Novo Testamento é fechado, encerrado, não temos mais a necessidade de apóstolos que possam ali assegurar a precisão com relação ao Evangelho, porque já temos o critério mais importante, o que eles estão dizendo. O que faz um apóstolo importante para a igreja não é a sua idiosincrasia, o seu jeito de ser, a sua personalidade. Eu sou de Paulo, Paulo é mais legalzinho. Não, eu sou de Apolo, não, eu sou de Pedro. Nada disso vai fazer, nenhuma personalização está sendo levada em consideração no apostolado, mas é o ensino do Evangelho apostólico, aquilo que tem de ser preservado na igreja. E no momento em que a igreja tem o critério máximo, que é o Novo Testamento, ela não precisa mais da figura dos apóstolos. Ela não precisa, portanto, de sucessão apostólica. Por isso que nos recusamos a qualquer tese doutrinária que sustente a sucessão apostólica. Não existem apóstolos depois destes 12 que foram instituídos por Deus, e Paulo, que também foi instituído por Deus. Não tem como ser acrescido mais nenhum apóstolo. Mas Jonas, eu conheço um, é do diabo. Não está na Bíblia. Mas é um homem piedoso, é um homem... Eu sei. Eu conheço também gente piedosa, gente temente a Deus, mas está errado. Não está na Bíblia, não está certo. Então, o apostolado, se existe numa dimensão atual, é tão somente na dimensão missionária, do envio de missionários. Nós temos uma palavra para designar aqueles que são enviados, como Paulo foi, para levar o Evangelho em lugares onde o Evangelho não está. E os missionários são estes nossos apóstolos de hoje, são estes enviados da igreja, para levar o Evangelho onde não há Evangelho. Mas o apóstolo, como um ofício, como uma ordenação, que tem a missão da preservação do Evangelho, o último deles foi Paulo. O último da lista é Paulo. E veja como é difícil, mesmo para Paulo, sustentar o seu apostolado. Eu fico impressionado, meus irmãos, com a capacidade
que alguns têm e o otimismo de tentarem defender o seu apostolado depois de perceberem o próprio Paulo, não é, batalhando para sustentar o seu apostolado num contexto em que a igreja está olhando para ele e teria, sim, naquele momento, todos os motivos do mundo para questionar o apostolado paulino. Isso é importante porque o texto que nós escolhemos para abrir, que é a abertura do texto, ele é um texto de abertura. Todas as epístolas, em geral, elas começam sempre com uma saudação. Dessa saudação você parte para uma oração e ação de graças. Da oração e ação de graças você parte para o corpo da epístola. E o final com saudação final, com algumas recomendações e uma bênção apostólica ou uma bênção para a igreja. Certo? Em geral é sempre assim. Então, essa primeira parte da epístola vem acompanhada de uma saudação, que às vezes é muito rápida. Simplesmente, eu, Paulo, a vocês da igreja de Éfeso, saúdo com a paz e a graça de Cristo Jesus. Acabou. Mas observe que esta saudação à igreja na Galácia é uma saudação longa, em que Paulo inicialmente precisa defender o seu apostolado. E isso acontece por 3 razões, justamente as razões que nos fazem pensar o texto que nós acabamos de ler em 3 partes. Partes que podem ser apresentadas as razões que respondem. Primeiro, há um apóstolo sob suspeita, versículos 1 a 5. Há uma igreja desviada, versículos 6 a 7a. E um evangelho diferente, dos versículos 7b a 9. Um apóstolo sob suspeita, 1 a 5. Uma igreja desviada, 6 a 7a. E um evangelho diferente, 7b a 9. Observemos o primeiro ponto, onde Paulo apresenta as razões de uma saudação tão longa. Um apóstolo sob suspeita. Isso mesmo. Hoje, nenhum de nós aqui suspeitaria de Paulo, certo? Imagina alguém aqui dizendo assim, mas Paulo fala de amenidades. Não. Muito difícil uma igreja hoje suspeitar de Paulo, a não ser que tenha já, de alguma forma, perdido os fundamentos do Evangelho. Mas, naquele contexto, a defesa de Paulo se fazia necessária por algumas razões. A primeira delas, porque algumas pessoas poderiam muito bem questionar o apostolado de Paulo. Porque de todos os apóstolos, Paulo, ele é chamado de uma maneira atípica. Todos eles foram chamados com Jesus ainda presente, exceto aquele que substitui o traidor e que por um movimento que submete todo um colegiado de apóstolos à decisão divina por meio da sorte, e por outro lado, aquele que vem a ser o apóstolo fora do tempo, porque veio depois de Cristo ressurreto, porque de perseguidor de cristãos, encontra no meio do caminho o Cristo ressurreto, que alguns acham que cai do cavalo, mas até hoje ninguém encontrou esse cavalo. Se pressupõe que ele estava a cavalo, mas o cavalo não aparece no texto, então as pessoas costumam pôr cavalo onde não tem cavalo. Eu vou parar por aqui porque a próxima frase não seria legal. Então, um Paulo que no meio do caminho encontra o Cristo ressurreto, que o chama, que o vocaciona, que o chama para o apostolado, e um apostolado muito específico, que é o apostolado gentílico, o apostolado que é a pregação do Evangelho para aqueles que não tiveram a lei escrita de Deus na sua formação. Paulo, que tinha a lei de Deus na sua formação,
foi escolhido por Cristo para ser o apóstolo do Evangelho àqueles que não tinham a lei na sua formação. Então não são poucos, mas são muitos os que vão dizer assim: bom, mas esse negócio que Paulo está pregando aí, mas também é Paulo, né? Paulo andou com Jesus? Eu sou do tempo de Jesus. Não, o nome do sujeito não aparece na lista, tá? Mas ele fala, eu estava lá. Não sabemos se estava no meio da multidão dizendo, né? Crucifica, o sol está Barrabás, mas ele estava lá. Estava lá nos tempos de Jesus. Estava lá com ele, mas Paulo naquela época estava em outra situação, em outro contexto. E eu conheço Paulo de outros carnavais, quantas e quantas vezes eu tive que sair correndo, porque o homem era brabo. Imagina, gente, eu acho que os Gálatas estão numa situação muito complexa, porque eles obviamente sabem que de um lado estão recebendo uma carta de Paulo, mas de alguém que teve uma formação não só judaica, mas também militar. E que, portanto, aqueles que estão olhando para Paulo dizem, eu sei muito bem o que ele fez no passado com os cristãos. E o que nos garante que ele não é justamente o contrário do que a gente espera? O que nos garante que Paulo não seja aqui justamente um enviado para desvirtuar a igreja com essa nova mensagem do Evangelho? Então Paulo, em primeiro lugar, questionado no seu apostolado, precisa dar respostas. Por quê? A grande acusação era de que Paulo não teria sido chamado por Jesus, porque o nome dele não aparece naquela lista de Mateus. Então Paulo começa com o seguinte argumento, dizendo que o seu apostolado foi estabelecido não por pessoas, não foi estabelecido por uma congregação. Quando, por exemplo, uma congregação se reúne, como nós estamos nos reunindo nesses meses, para deliberar sobre homens que foram indicados para serem presbíteros da nossa igreja. A igreja, portanto, está deliberando, a igreja, portanto, está decidindo quem são aqueles que devem ser os seus pastores. Então, quando elas chegam a uma conclusão no processo, elas então investem de autoridade esse presbítero que foi reconhecido como pastor. Paulo está dizendo, isso não aconteceu comigo. Não houve um colegiado de apóstolos reunidos para dizerem assim, olha, eu acho que Paulo está dando um bom testemunho e ele pode fazer parte do nosso grupo. Nenhum deles acredita na sucessão apostólica. Nenhum deles está pensando em crescer o apostolado. Tanto é assim que eles, quando perdem um, eles precisam colocar um no lugar. Eles não têm a mentalidade de fazer do apostolado algo que vai crescer, algo que vai adiante. Eles sabem que a missão deles vai morrer com eles. Que o único ponto que importa para eles é morrer pelo Evangelho, como sementes que são plantadas. E que presbíteros, diáconos e membros de uma igreja, estes sim é que vão usufruir de todo o trabalho de defesa que eles fizeram do Evangelho, até que essa igreja tenha o critério das Escrituras em sua mão. Mas ele não só foi estabelecido por pessoas, por um colegiado, uma congregação de apóstolos, mas sequer foi por meio de homem algum. A Barnabé não aparece diante de Paulo dizendo assim, cara, você tem cara de apóstolo, vou te ungir. Entende? E lambuza Paulo de óleo e diz assim, agora você é apóstolo do Senhor, vai para as nações. Não! Paulo está dizendo, não fui chamado por um colegiado de apóstolos, não fui chamado por alguém que olhou para mim e disse assim, você vai ser apóstolo. Mas veja o que Paulo diz. O meu apostolado foi estabelecido por Jesus. E o Pai, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Observe o que ele diz. Apóstolo, não da parte de pessoas, nem por meio de homem algum, mas por Jesus e por Deus Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Ou seja, Paulo está dizendo para todos os que estão à sua volta, o meu apostolado é um sinal do Cristo ressurreto.
O meu apostolado é o sinal de que Cristo não morreu. O meu apostolado é o sinal de que Cristo não só está ressurreto, mas Ele está presente. E Ele se faz presente no momento em que Ele quer, no momento em que Ele julgar. Tanto é que o Cristo aparece a Paulo. Então Paulo sabe que o próprio chamamento apostólico dele é um sinal para a devoção de uma igreja que não pode perder de vista o fato de que Cristo ressuscitou dentre os mortos. Então Paulo é ao mesmo tempo chamado para o ministério apostólico, e o seu chamado apostólico por Cristo é testemunho da ressurreição de Cristo. Portanto, não existe sucessão apostólica. Não existe um colegiado que vai deliberar sobre os próximos apóstolos. O último dos apóstolos é Paulo. No entanto, você percebeu que Paulo não está sozinho? No momento pode parecer que Paulo está falando tudo isso como se ele estivesse isolado no mundo cristão daquela época, como se ele estivesse solitário. Mas a palavra de Deus diz que quando ele direciona essa carta, faz a defesa do seu apostolado, ele diz: eu e outros irmãos que estão comigo. Não se trata de um lobo solitário. Paulo não está conduzindo a igreja como se estivesse ele sozinho ali, tomando decisões, sem pessoas ao seu redor, sem pessoas ao seu lado. Paulo reconhece a autoridade apostólica que foi dada por intermédio do chamado de Cristo Jesus, mas ao mesmo tempo não faz disso uma espécie de blindagem contra tudo e contra todos. Pelo contrário, Paulo, quando escreve aos Gálatas, faz questão de mostrar para eles: não sou eu sozinho que estou me dirigindo a vocês, mas eu e outros tantos irmãos estamos reunidos e preocupados com essa igreja, e estamos entregando agora essa carta para vocês. Note que o versículo 2 não fala da igreja na Galácia, mas igrejas no plural da Galácia. Ou seja, não estamos falando de uma única igreja, estamos falando de várias igrejas locais, e tampouco estamos falando de denominações. Naquele momento ainda tinha paz na terra. Nós tínhamos ali várias igrejas locais, e essas igrejas dessa reunião, dessas igrejas reunidas neste lugar, são as igrejas para as quais Paulo dirige essa carta. Essa carta deveria, portanto, rodar por todas as igrejas da da Galácia. E só depois disso, versículo 3, Paulo faz a saudação. E mais uma vez, uma saudação estranha no jeito de ele fazer. Porque uma saudação é mais ou menos assim, né? Graça e paz, meus irmãos. Acabou a saudação. Certo? E ele parece fazer isso no versículo 3, quando ele diz: graça e a paz sejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Pronto. Mas a saudação de Paulo se estende. Ele torna essa saudação mais longa do que comumente faria. Revela, portanto, essa amplitude do tempo destinado à saudação, a enfatizar algo que Paulo quer que fique martelando na cabeça de todos os membros das igrejas da Galácia. Que Jesus morreu pelos nossos pecados para nos livrar deste mundo. Ou seja, Paulo faz questão de dizer que a graça e a paz sejam com vocês da parte de Deus, nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual entregou a si mesmo pelos nossos pecados. É a hora em que a igreja lê a carta e diz assim: puxa, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que não só os nossos pecados fossem
removidos, mas ele morreu por causa de nossos pecados e porque o seu amor e a sua graça é tão poderosa que morreu ao ponto de nos livrar do grande inimigo de Cristo, que é o mundo. Ele nos livrou do maior inimigo de Cristo, que é o mundo. Então, ditas estas coisas, o que Paulo faz? Algo extraordinário, porque ele poderia fazer simplesmente agora o próximo passo, que é fazer uma oração, uma ação de graças, mas aí ele faz uma doxologia, no meio disso, dizendo, e somos pecadores e tal, e Paulo diz, a quem seja a glória para todo sempre, amém. Ou seja, ele já abre a carta num espírito de adoração, num espírito de prostração e de humilhação e de glória ao Senhor da salvação, no meio de uma defesa do seu apostolado, no meio de uma enfatização da nossa situação, e no caso dos Gálatas, da situação do pecado que provocava em nós inimizade com Deus, para agora nos tornar inimigos do mundo, e inimigos do mundo, sermos libertos do mundo e protegidos desse mundo que é o grande inimigo do Senhor. E ele faz tudo isso dando glórias a Deus. Então, é estranho, no mínimo estranho, quando de repente ele dá um glória desse e começa dizendo, eu estou muito assustado. Então imagina, o culto está ali, aquela coisa linda, maravilhosa, somos pecadores, ele nos salvou, a ele seja a glória, amém. Estou muito assustado com o que está acontecendo nessa igreja. Entende? É um momento em que, não é, quem recebe a carta fala, eita, ele não deu nem bom dia. Por que não deu nem bom dia? Porque agora o praxe era fazer o seguinte, uma oração de ação de graças. Damos graças a Deus Pai, porque grandes coisas Ele tem feito na Galácia, as igrejas têm prosperado na Galácia, me chegou informações maravilhosas de que vocês estão crescendo, e eu sei das dificuldades, sei que tem alguns hereges tentando bagunçar aí a igreja, mas vocês têm se mantido fiéis, e louvo a Deus pela vida de vocês, graças ao nosso Deus por isso, não é? E aí, bom, mas agora eu preciso tratar algumas questões com você. Em geral é isso. Nessa carta, ele foi meio que no estilo Laodiceia. Quando Jesus nem tem nada para dizer de elogioso para a igreja, e simplesmente tem um porém contra ti, como vai fazer com Éfeso, só que sem nenhum louvor antes. Não é? Simplesmente ele se apresenta diante da igreja e já se apresenta de maneira grave. Ou seja, ele está dizendo para a igreja o seguinte, estou mandando essa carta, e vocês não me deram nenhum motivo para agradecer. Veja, ele não está falando de uma igreja. São de várias igrejas na Ásia, na Galácia. E ele está dizendo para todas as igrejas, silenciosamente, não tenho nada para agradecer a Deus por vocês. Estou muito assustado. A palavra aqui é taumatzen, né? Uma palavra curiosa, porque é o espanto que, nesse caso aqui, é diante de algo que você não espera, porque quebrou um padrão, e você não consegue explicar. Taumatzen é o espanto diante de algo que você não consegue negar a realidade, mas você não consegue explicar. Paulo está diante de algo que ele está dizendo, eu não consigo explicar a igreja na Galácia, não consigo explicar essas congregações, estou assustado com vocês, porque não consigo entender vocês. Vocês são um fenômeno para ser estudado na NASA. Vocês são algo tão extraordinário, que vocês precisam ser estudados, que não dá para entender vocês. Então imagina começar uma carta desse jeito, meus irmãos. Paulo então vai agora para o segundo momento que nos interessa, que é anunciar, depois da defesa do apostolado, anunciar uma igreja desviada. Então quando ele diz, estou muito surpreso, é porque ele não esperava que a igreja se comportasse como ela se comportou. E aí você deve estar com uma pergunta atrás da orelha. O que os Gálatas fizeram? O que há de tão grave? A indignação de Paulo é tão grande, que sem fazer oração, sem ação de graças, ele já parte logo para o problema.
Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Outra palavrinha importante que aparece aí, metatitemi. Essa palavrinha é curiosa, porque ela pode ser usada e é usada na Septuaginta, que é a tradução grega do Antigo Testamento, para se referir aos patriarcas quando eles atravessavam uma terra para outra. Então eles vão passar de uma terra para outra. Então eles vão fazer uma travessia. Então sai da tua terra e vai para outra terra. Isso aqui é o passar. Então Paulo está dizendo, eu estou surpreso por essa travessia que vocês fizeram. Como é que vocês estão atravessando isso? Como é que vocês estão cruzando essa fronteira? E a gente sabe, por causa da série de Gênesis, que quando a gente cruza a fronteira, a gente pode ir para um lugar que não é o lugar que Deus quer que a gente esteja. Então, essa palavrinha que aparece nesses momentos em que o sujeito atravessa de um território ao outro. Mas ela também é uma palavra usada na esfera política. Nunca ela é usada quando você vai mudar dentro de um mesmo ambiente para um outro lugar para você ficar mais confortável. Essa palavra não é usada para mudança de lugar quando o interesse é o conforto. Ela só é usada para mudanças radicais. Quando você sai da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Quando você sai de cima para baixo, de baixo para cima. Quando você sai de movimentos que são completamente antagônicos. Entende? Quando você deixa de ser palmeirense e se torna um corintiano. Entende? Isso aí é apostasia. A apostasia, ela provoca esse tipo de assombro. Faz uma pessoa dizer assim, como você pode fazer isso com sua vida, criatura? É inexplicável uma situação como essa. Você não tem como explicar. É uma mudança, é um vira-casaca. Pronto, achamos a palavra para traduzir o grego aqui. Vira-casaca, uma igreja vira-casaca. Porque Paulo não está falando de um movimento assim, sabe? Se o que estivesse assustando Paulo fosse um movimento assim, ai, nossa, todas as igrejas são assim, mais um louvor, Deus está abençoando a obra, mas agora não tem louvor nenhum para fazer, porque eles fizeram essa mudança aqui, ó. Entende? Eles mudaram completamente. É uma travessia, é um oposto, é uma oposição, é uma antítese completa. Naturalmente você deve estar se perguntando, mas o que provocou isso, Jonas? Ele nos diz, versículo 7a, o qual na verdade não é outro. Outro o quê? O Evangelho. Veja, Paulo está chamando a atenção de uma igreja que diz assim, como vocês puderam passar tão de repente do Evangelho a algo radicalmente distinto do Evangelho, e que no fundo, não é outro Evangelho, porque é qualquer coisa, menos o Evangelho. Ou seja, o que Paulo está dizendo é que o desvio do Evangelho, mínimo que for, você pode desviar um tiquinho só do Evangelho, esse mínimo que você está desviando do Evangelho, vai te colocar do outro lado do universo. Paulo está dizendo que o posicionamento de uma igreja é definido pelo Evangelho. Se ela negociou o Evangelho um tiquinho que seja, ela já está em outro lugar. Ela já fez uma travessia. Ela já está no polo oposto onde ela deveria estar. Ela pode mudar o carpete da igreja. Ela pode mudar as cores de uma igreja. Ela pode mudar porque as pessoas morrem e uma nova geração vem. A igreja pode mudar os seus presbíteros. A igreja pode mudar uma série de coisas. Pode mudar o louvor, tomara que não. Pode mudar um monte de coisas. Pode fazer um monte de coisa ser alterada, um monte de coisa ser modificada. Mas se ela modifica o Evangelho, ela já não é mais igreja. É por isso que Paulo está assombrado. Porque se ela modifica um pouquinho que seja o Evangelho, ela já se torna inimiga do Evangelho, por um pouquinho que seja.
ela já se torna anti-evangélica, ela já se torna outra coisa, contrária ao evangelho, o mínimo que seja. Porque um outro evangelho simplesmente não é evangelho, é qualquer outra coisa. Naturalmente você deve estar se perguntando insistentemente, mas o que eles fizeram? A gente sabe pela parte B do versículo 7 em diante, que alguns estavam perturbando a consciência da igreja e pervertendo o evangelho de Cristo. São aqueles que Lutero chama de perturbadores da consciência e destruidores do evangelho. E os perturbadores da consciência e os destruidores do evangelho, eles têm missões distintas, mas trabalham juntos, como se fossem um dragão de duas cabeças. Não se perverte o evangelho sem antes perturbar a consciência. E se perturba a consciência, é para justamente a consciência dividida ser presa fácil para a deturpação do evangelho. Uma consciência vacilante e um evangelho destruído é tudo que Satanás precisa para fazer com que uma igreja tenha cara de igreja, uma liturgia de igreja, pessoas com comportamentos de crente, com ambiente de igreja, sem ser igreja. Uma consciência dividida e um evangelho distorcido é tudo que Satanás precisa para fazer com que igrejas que parecem igreja não se percebam já como anti-igrejas, anti-evangélicas no sentido bom da palavra. Vou tomar uma água agora. Então, observe que Paulo está preocupado com aqueles que perturbam a consciência e que destroem o evangelho. Lutero, quando vai comentar essa passagem, ele diz algo muito curioso. Ele diz que estes são os que mais se parecem com teólogos, são os que mais se parecem com presbíteros, são os que mais se parecem entendedores da palavra, são os que mais se parecem confiáveis, são os que mais você olha e diz assim: esse conhece a palavra. Entende o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que existem pessoas que estão perturbando a consciência de uma igreja e que estão destruindo o evangelho. E uma igreja que foi alcançada pelo evangelho só pode ir contra o evangelho se ela estiver sob auto-engano. Ela precisa ser enganada. E para ser enganada, ela precisa da boa aparência, da inteligência bíblica, do conhecimento bíblico, do conhecimento de doutrina. Vou usar uma palavrinha que é complicada de usar, mas que ela precisa ser usada agora, e vai doer um pouquinho, mas aguenta aí, irmão. Ortodoxia. Sou ortodoxo. Falta a pessoa gritar 30 mil vezes que é ortodoxo, meu irmão, não diz nada que ela é ortodoxa. Aliás, um ortodoxo não diz que é ortodoxo, já começa por aí. Então, entende? Lutero está preocupado quando lê essa passagem com teólogos dentro da igreja. Ele está lendo essa passagem pensando no seu tempo e vendo pregadores, teólogos, gente com reputação teológica, mas ensinando um falso evangelho, ensinando uma falsa doutrina, corrompendo o evangelho, corrompendo as escrituras. E Lutero diz: eles são confiáveis. Por isso, nunca confie no pastor de sua igreja. Nunca confie no pastor de sua igreja. Nunca confie num teólogo de sua igreja. Ele pode parecer um anjo. Não confie nele. Não confie no presbítero, em qualquer que seja na sua igreja.
Aí você vai dizer assim, mas Jonas, como é que fica na assembleia? Na assembleia a gente conversa. É óbvio que um nível de confiança a gente tem, meus irmãos. É óbvio que a gente vai confiar. Mas o que eu estou dizendo para você nessa manhã é algo muito sábio das Escrituras. Confie. Um pezão atrás para acordar. Confia, mas bota esse pezão atrás. Bota o pezão atrás com qualquer um. Pode ter mestrado, doutorado, pode ter tudo que você imaginar. Pode no Twitter ser o teologuinho. Não é porque não tem mais teologão, é só teologuinho agora ali. Porque isso é tweet, né? Não pode ser obra. Tudo tem que ser. A obra dele está lá, naqueles caracteres ali. Então, pode ser o teologuinho que for. Pode ser inteligentinho. Pode falar palavras que você... Nossa, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Pode parecer a pessoa mais confiável do mundo. Cuidado, pode ser Satanás querendo te morder. Então, põe um pezinho atrás. Ouviu o sermão? Não escuta o sermão e faz assim. Nossa, é bem preparado. Vai para as Escrituras. Mas a pergunta é por quê? Porque todos nós somos vulneráveis à vaidade humana e ao erro. E Lutero, quando lê essa passagem, ele consegue entender o drama de Paulo. Porque Paulo está preocupado, porque Paulo sabe dos teologuinhos que estão ali na Galácia. Eles estão aprontando em todas as igrejas, eles estão espalhando, eles estão levantando questões poderosas. São deste tamaninho assim, ó, deste tamaninho. Mas eles fazem um escarcéu, fazem aquela questão ser tão importante, quando na verdade é uma questão secundária. Teologuinho vai escamotear para você o Evangelho. Vai te desviar do Evangelho, vai dizer para você que existem coisas mais importantes e sublimes a serem estudadas do que o Evangelho. Óbvio que ele não vai dizer isso, porque ele não quer perder a pose de teologuinho. Ele vai dizer, é o Evangelho, mas você precisa aprender algo mais. Pronto. Esse é o erro que Paulo está preocupado e que os Gálatas caíram. No Evangelho, mais alguma coisa. É como se eles estivessem dizendo assim, eu sei que Paulo entregou isso para vocês, eu sei que... Mas veja, Paulo ele não viu Jesus falando, né? Mas a gente estava lá. Eu vi Jesus ensinar no Sermão da Montanha. Eu fui uma das testemunhas, eu estava lá no meio da multidão, vendo, e posso me lembrar como hoje Jesus dizendo, bem-aventurados. Ó, escutei a voz dele aqui, falando comigo. Então, eu sei que o que Paulo está dizendo tem sentido, gente. Mas o Evangelho não é só isso não. O Evangelho tem algo mais. E aí com esse algo mais, começavam a acrescentar ao Evangelho outras coisas que não competiam ao Evangelho. Fuja de qualquer teologuinho que queira atualizar as Escrituras, que queira mudar as Escrituras de alguma forma, para que a sua mentalidade de época possa não ser ofendida, para que possa falar na esfera pública, sem ser a pessoa desagradável, sem ser aquela pessoa que vai chegar lá e vai dizer assim, discordo, porque não consegue ser desagradável para o mundo, porque não consegue, como nós vimos hoje na abertura do culto, feder do Evangelho. Às vezes a gente vai ter o perfume do Evangelho, e que esse perfume seja sentido por todos os oprimidos, os pobres, os necessitados, os cansados, a todos aqueles a quem Jesus disse, vinde a mim vós todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Que esse perfume seja exalado por nós a todo momento, mas todas as vezes que a gente encontrar um demônio, que ele sinta o fedor do Evangelho, que ele sinta a repulsa do Evangelho. O Evangelho não sofre apenas porque a gente quer colocar mais alguma coisa, que essa é a dimensão do Evangelho, mais alguma coisa. Mas o Evangelho também sofre quando é o Evangelho
menos alguma coisa que é importante para o Evangelho, e que se você tira, aí sim as pessoas vão aceitar bem, as pessoas vão te entender bem, você não vai ter pessoas olhando para você dizendo assim: nossa, acho você fanático. Por isso Paulo vai dizer 2 vezes maldito. Gente, eu termino a mensagem de hoje chamando a sua atenção para um apóstolo que tinha coragem de amaldiçoar um anjo. Você acha que não ia ter coragem de amaldiçoar um pastor? Meu irmão, quando eu ouço o Paulo dizer um negócio desse, eu falo assim: o homem pode amaldiçoar um anjo, não vai me amaldiçoar? Que ele amaldiçoe sim, mas a pergunta é por quê? Veja o que ele diz: mas ainda que nós, ele se inclui, não é porque eu sou apóstolo, não é porque eu sou um guardião do Evangelho chamado por Cristo, que eu posso mudar o Evangelho. Se eu agora começar a mudar o Evangelho, e se um anjo aparecer para vocês, e pregar um Evangelho diferente daquele que temos pregado, que ele seja maldito o anjo, seja maldito o apóstolo que pregar contra o Evangelho que já fora pregado. Paulo está tão bravo, gente, que o versículo 9 ele está com medo das pessoas não entenderem, e ele diz: eu vou repetir, como já dissemos e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que esse seja anátema, maldito, 2 vezes maldito. E aí você quer passar a mão na cabeça do falso profeta? Ah não, ele é bonzinho, ele vive uma vida ética correta. Você está na religião errada, irmão. A religião que se preocupa com as obras, viver eticamente, é outra. Essa religião é para desgraçado. Essa religião aqui é para gente imoral, é para gente que sabe a imoralidade do coração, é para gente estúpida, para gente arrogante, para gente que fede o cheiro do pecado, da morte, do inferno, e que não suporta mais essa vida, não suporta mais a infelicidade, não suporta mais a sua mesquinhez, não suporta mais a sua inveja, não suporta mais a sua porfia, não suporta mais seu ódio, não suporta mais seus preconceitos, não suporta mais esse eu que habita uma treva aqui dentro, e que sabe que só pelas muitas misericórdias de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar dos pecados, pode nos libertar deste mundo vil e pecador. O Evangelho é o assim diz o Senhor. Por isso você não pode aceitar nenhuma pregação, nenhuma mensagem que não traga glória de Cristo e que não pregue o verdadeiro Evangelho. Conheço um pastor que ele ensina o seguinte: todas as vezes que você está sentado em qualquer lugar, ouvindo alguém pregar o Evangelho, e quando ele começa a pregar o Evangelho, ele faz o Evangelho mais alguma coisa, ou o Evangelho menos alguma coisa, ele simplesmente levanta, bate o pé e vai embora, fazendo questão de mostrar para todo mundo que aquilo ali não é verdade, não é Evangelho, precisa mostrar, precisa explicitar. Meus irmãos, se essa moda pegar, as igrejas vão ficar vazias. Porque o Evangelho é um compromisso com a pobreza do pensamento e a fidelidade do coração. Porque a pobreza do nosso pensamento não consegue captar a riqueza do Evangelho. E por isso muitos de nós que somos pobres e que não conseguimos enxergar a riqueza do Evangelho, tratamos o Evangelho como se fosse apenas uma regra, como se fosse simplesmente uma cosquinha que Deus faz na sua barriga dizendo assim: eu sei que Adão pecou e você levou, mas eu vim aqui para te salvar. Vamos, garotão, se levanta, vamos para o céu. O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. Não é uma ideia meramente, é o poder de Deus. Quem é afetado pelo Evangelho é inundado por um ser que nos transforma, que modifica a nossa vida. A palavra, quando entra e o Evangelho entra em nós,
Ele não deixa a gente do mesmo jeito. Por isso que a gente vai mudando, a gente vai sendo transformado. Quando há a pregação verdadeira do Evangelho, algo aqui dentro começa a ser trabalhado, tratado. Sua grosseria, aquele cascalho bruto que você é, começa a ser lapidado. Como que a gente encerra? Século XVI, um religioso, um padre chamado José de Anchieta, ele fez um poema chamado do Santíssimo Sacramento. E eu estava estudando um trecho desse poema comparando com o capítulo 1 do livro 10 das Confissões de Agostinho. E esse verso do Anchieta diz assim: por caber dentro de nós vos fazeis tão pequenino, sem o vosso ser divino se mudar. Veja, o que Anchieta está dizendo é que de alguma forma Deus cabe dentro de nós, se fazendo Ele pequenino, sem deixar de ser grandioso. Mas veja o que ele está dizendo: Deus se faz pequenino. Em contrapartida, Agostinho propõe uma outra visão. Agostinho diz o contrário. Ele diz: entra em minha alma, dilata e molda a ti. São dois movimentos diferentes. Ou você crê que Deus vai permanecer grandioso e vai se acomodar a você de uma tal maneira que não vai criar nenhuma extensão, nenhuma dilatação, não vai te esticar, mas vai se acomodar de uma tal forma que não vai te agredir, não vai mexer com você, mas vai mostrar a humildade de alguém que pode se colocar de uma maneira tão adequada, sem perder a sua grandiosidade. Ou, como diz Agostinho, o Evangelho vai ser a presença de um Deus que te fez para ser esticado, que não te fez como uma caixinha fechadinha, e que não foi feito para esticar. Sua alma foi feita para esticar, 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 até ser moldada pelo Evangelho. Não é Deus que é trabalhado para caber dentro de você, é você que é trabalhado para receber o Evangelho, e esticar, 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 e dilatar sua visão de mundo, dilatar seus relacionamentos, dilatar sua família, dilatar sua maneira de viver, dilatar as coisas de uma tal forma que você já não seja mais ensimesmado, que você já não seja mais, focado dentro de si mesmo, como se você estivesse acostumado a viver apenas em si mesmo. O Evangelho não vai te trazer para dentro apenas, mas ele te traz para dentro, para te expulsar. Por isso o primeiro demônio que o Evangelho expulsa é você. O Evangelho expulsa você de você mesmo, porque enquanto você for a coisa que mais importa na sua vida, o Deus que você imaginar não vai ser outra coisa, o Cristo que você imaginar não vai ser outra coisa senão uma representação desse seu pequeno eu. E um Evangelho representado, um Cristo representado, não vai dilatar você, não vai dilatar sua alma, não vai esticar você. Um Cristo fabricado tem um Evangelho fabricado, e um Cristo e um Evangelho fabricado não transforma, não modifica, não regenera, não modifica a nossa maneira de viver. Por isso, meus irmãos, o Evangelho tem de esticar a nossa vida, tem de nos tirar do conforto, tem de nos tirar desse movimento que a gente faz desde o início, de buscar sempre o conforto, estica, para que a gente floresça, para que a gente cresça.
para que a gente produza frutos. O Evangelho é o meio pelo qual Deus estabelece o primeiro e mais importante exorcismo da sua vida, que é o seu próprio eu. Te expulsa de si mesmo, para que você descubra algo mais valioso do que o seu ego, algo mais importante do que você e suas coisinhas, para que você encontre o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, que quando fez o mundo te deu um jardim, e quando você estragou tudo, te deu o seu único filho, para redimir tudo que você destruiu. Porque é assim que o Evangelho nos ensina sobre Deus. Um Deus que cria e redime, sempre dando, sempre oferecendo, sempre entregando. Ele doa para criar e Ele doa para redimir. Pai querido, nos encontre em nossa perdição, nos encontre em nossas 1001 tentativas de mantermos o Senhor dentro das quatro paredes que estabelecemos como sendo o teu habitat. E nós sabemos que o Senhor não negocia. Nos livra de querermos um Deus que se acomoda tão perfeitamente, e ainda que permaneça sendo grandioso, mas permaneça dentro da nossa esfera, sem modificar, sem colapsar as nossas estruturas. O Evangelho não pode passar por nossas vidas e a vida permanecer do mesmo jeito, Senhor. Por isso eu quero lhe pedir que durante esta série de exposições, o verdadeiro Evangelho continue transformando aqueles que um dia foram alcançados por Ele. Como Paulo, que acreditava que o mesmo Evangelho que salvou os Gálatas é o mesmo Evangelho que vai trazer de novo os Gálatas desviados para o Evangelho. Traz o nosso coração perdido em nossas paixões e nos falsos ensinos, e nos faz submissos ao Senhor, confiando única e exclusivamente na Tua Palavra. Senhor, não temos hoje os apóstolos para confiar, mas o Senhor nos deu a Tua Palavra. E se hoje nós confiamos em presbíteros, se hoje nós confiamos em homens que pregam a Tua Palavra, não é porque estes homens são inteligentes, não é porque esses homens estudaram as Escrituras meramente, mas é porque eles falam, e aquilo que eles falam a gente encontra nas Escrituras. Porque a autoridade desses homens não vem de si mesmos, mas vem da Tua Palavra. O Senhor nos deu algo para confiarmos no lugar dos apóstolos, e é o Novo Testamento, a Tua Palavra. Nos ajude junto com os profetas do Antigo Testamento e os apóstolos do Novo Testamento a nos mantermos firmes nas Escrituras, porque nenhum evangelho poderá ser genuíno se não fluir das Tuas Escrituras. Por isso, Senhor, nos salva do engano, do erro, e nos mantém firmes na Tua Palavra. Assim oramos, no nome de Jesus. Amém.